Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, todos nós trabalhadores, os assistidos, toda a espiritualidade que veio com vocês, conosco, os nossos familiares que nos acompanham, nossos guias, mentores, protetores, sejam bem-vindos. Aos espíritos também, os nossos cobradores, que andam com cada um de nós, também sejam muito bem-vindos. Todos os irmãos espirituais que vêm para tratamento, para palestra, todos sejam muito bem-vindos à casa. Vou iniciar os trabalhos com uma prece simples. Apenas um Pai Nosso, em respeito a Jesus, que nos ensinou esta prece, no breve período que esteve encarnado, nesse final de semana em que comemoramos a sua passagem entre nós. Então rogamos aos céus: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje é um dia muito especial, para a espiritualidade, seguindo os acontecimentos da época de Jesus, que a nossa irmã brasileira vai comentar algumas coisas, Sexta-feira, ontem, comemoramos o retorno de Jesus à pátria espiritual. Hoje comemoramos o resgate de Judas por Jesus, porque Jesus, ao desencarnar, foi em busca de Judas, e foi uma ferramenta usada para um desencarne já previsto. Então, nós temos esse conhecimento, comemoramos hoje a evolução espiritual de Jesus, que no seu primeiro instante foi atrás de quem seria o seu, quem teria sido a peça-chave para a sua crucificação. Então nós temos o conhecimento de que Jesus, no sábado, foi atrás de Judas, com o seu magnetismo, para que Judas não sofresse nenhum remorso pelo que havia acontecido. A gente tenta, nesse momento, também não ficar só apenas falando de vírus, Hoje você põe no YouTube qualquer assunto relacionado a vírus, a transição do planeta, todo mundo quer saber disso, Chega uma hora que isso satura, Não tem mais o que se falar de parte sanitária, A gente pode fazer algumas pinceladas, mas temos também que seguir os ensinamentos, Um pouco sobre os trabalhos espirituais. Quando nós começamos o trabalho com horário determinado, encerramos com horário determinado, existem algumas regras, principalmente de horário, Porque no mundo espiritual existem muitos compromissos, como nós temos também, Existe o horário para começar as aulas da escola, o intervalo para o lanche, o horário certo que a van passa na casa da criança, O horário que começa o cinema, porque depois tem outra sessão. E aqui é a mesma coisa, Nem todos os espíritos que vêm à casa vêm para o mesmo trabalho, Os espíritos sabem o horário que a primeira pessoa abre a casa para arrumar a casa. Então existe uma preparação na parte de segurança para isso, Existe uma segunda parte quando a casa é aberta, o reforço, a segurança.
Porque não há necessidade da mesma segurança quando não estão chegando as pessoas. E durante os cursos, as palestras, muitos vêm apenas para esse momento. Muitos vêm apenas para a aula, para o bate-papo. Não vêm para o tratamento de cura, nem para fazer a segurança, nem para dar paz, né? Então muitas caravanas vêm para assistir às aulas. Porque são também espíritos como nós, que estão em aprendizado, mas estão do lado de lá, né? Então, como nós trazemos às vezes amigos, indicamos o site, o link para as pessoas que nós sabemos que têm interesse para assistir, também a espiritualidade traz vários espíritos, inclusive grupo de alunos de colônias, né? E eles vêm, né, para assistir a palestra com horário de começo e horário de término, né? E programam os seus transportes, os seus outros compromissos com isso. A parte de cura, a mesma coisa, né? Recomenda-se que tenha um horário, né, para começar e para terminar. E quando nós não cumprimos, principalmente o término das tarefas, porque o começo, muitos espíritos já estão aqui, alguns vêm que a fração de milésimos de segundo eles aparecem ou se fazem presentes, como em várias localidades diferentes, né? Então eles vêm uma fração de segundo, uma representação deles, né? Porque existem vários trabalhos desses espíritos como Bezerra, né, Menezes, Dr. Adolfo, né, Sheila. Eles trabalham todos os dias em várias casas, várias pessoas fazem preces por eles, né? E é uma comparação básica quando nós estamos no WhatsApp conversando com uns 30 pessoas, 40 pessoas, mas nós estamos aqui e estamos conversando, vendo, né? E é mais ou menos similar, né? Porque espiritualmente, quando você enxerga de cima, você consegue ver as formigas de baixo, você consegue conversar com elas, mas quem está de baixo apenas vê uma pessoa. Então os espíritos, eles não vêm particularmente ali e ali ficam, como nós estamos aqui agora, sem contato com ninguém, né? E são compreensões que nós teremos com mais detalhes, né, conforme a nossa evolução espiritual. Então nos faz sempre necessário ter muito comprometimento com essa ciência de todo o trabalho espiritual, né, todo o esforço, né, que se faz para que a gente tenha, né, disciplina com os horários, né, que os temas abordados sejam temas também interessantes, né, independente se poucos encarnados estão, mas a parte espiritual é a mesma, né, são muitas pessoas que vêm, né. Eu pedi para Giovana abrir uma página do livro Fonte Viva. É um livro psicografado por Chico Xavier. E quem faz os comentários é Emmanuel. Sempre no começo existe uma passagem atrelada aos evangelistas ou a Paulo, que foi também um dos apóstolos, né? Tivemos os discípulos de Jesus e apóstolos que vão mundo afora. E ela abriu na lição 99, que foi uma carta de Paulo aos Hebreus. Porque Paulo, durante um período, ele fazia ele caminhava, né? Quando ele se converteu, né? Ele era Saulo de Tarso, né? E ele era perseguidor de cristãos, perseguidor ferrenho, né? E tanto que Estevão foi julgado por Paulo, né? Se vocês viram o livro Paulo e Estevão foi julgado pelo próprio Saulo de Tarso no Sinédrio e condenado à morte. E nos comenta muito aqui na casa, a Laércio gosta muito, e também no curso segunda-feira, né? Quando o Saulo de Tarso se converteu na sua caminhada pela estrada de Damasco, quando houve uma aparição de Jesus, e com a luz de Jesus cegou ele, né? E ele ficou cego. E Jesus apenas falou: Saulo, por que você me persegue? Né? Só que o magnetismo e a luz simplesmente
derreteu o espírito mal dele, né? E o cegou, como uma forma de ensinamento. E ele ficou um período cego, e a espiritualidade enviou Ananias para que curasse a cegueira dele. E dali foi e ainda é um dos maiores propagadores do cristianismo. Então houve um período na vida de Paulo que ele não tinha mais forças físicas para fazer suas caminhadas pelo planeta, pelos países que ele ia, porque ele ia muito longe. Então ele enviava cartas, que ele ia em determinados lugares e abria cultos religiosos, e sempre viajava e levava novos ensinamentos que apareciam, né? Porque os discípulos de Jesus, né? Os evangelistas, eles foram fazendo os evangelhos posteriormente. Então, conforme ia surgindo, ele levava as informações. Em um determinado momento, quando ele não podia mais, ele enviava cartas. Então, quando a gente vê aos Colossenses, né? Aos Coríntios, né? Aos Hebreus, são cartas, né? Então, nesta carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, página aberta aleatoriamente, como sempre, sobre o título Persiste e Segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbam de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar, de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Diz Paulo: portanto, tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Persiste e segue. Então eu vou passar para a Brasiliana, que ela vai nos falar sobre a Páscoa, o perdão e gratidão. Bom dia a todos. Bom, gente. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Para mim, todo o trabalho que Jesus nos permite realizar
de uma importância, preenche a nossa alma de gratidão, porque ainda não entendo como a humanidade consegue viver, né, sem Cristo. Sem Ele eu me sinto vazia, sozinha, como se eu não existisse. Então, cada oportunidade que nos é dada do trabalho, para nós é uma gratidão. Porque Jesus confia em nós, né? E nós devemos confiar em nós mesmos também, para que as coisas caminhem junto, né? Tudo fique de acordo com a vontade de Deus. Eu sempre lembro, né, que no Pai Nosso nós proferimos, né, que seja feita a vontade do nosso Pai. E no entanto nós estamos sempre imprimindo a nossa vontade. Né? No dia em que nós tivermos compreensão, entendimento e realmente desejarmos que seja feita a vontade do nosso Pai, aí nós seremos plenos, né? Nós seremos completos. Mas é preciso exercitar isso todos os dias. Então hoje eu quero falar sobre a Páscoa, né? Por conta dos pensamentos errôneos que nós temos a respeito da Páscoa. Então, ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, né? Um juiz que se dedica ao estudo do Evangelho, da Bíblia Sagrada, né? Ele até traduziu, estudou hebraico, estudou grego, para poder entender de verdade o que estava escrito lá, né? Que não fosse dito por outros irmãos. Ele tem uma palestra que ele vem falar sobre a Páscoa. E eu achei muito interessante que eu conhecia histórias sobre a Páscoa, né? E ali ele diz que é onde começa a Páscoa. Quando no Egito os hebreus estavam presos, né? Estavam como escravos há mais de 400 anos. E essa necessidade dessa escravidão dos hebreus também vem por conta, né, do seu burlamento. Foi necessário que assim fosse. Não é porque o faraó quer, né, ou um governante quer, ou o nosso chefe quer, ou outros querem que as coisas acontecem, não. Vai acontecer de acordo com a nossa necessidade, né? Então a gente precisa aprender isso, porque muitas vezes a gente está passando por uma provação necessária para a nossa evolução, para o nosso adiantamento. O que é que a gente faz? Nós nos revoltamos, porque achamos que nós não temos que passar por isso, né? E a gente precisa aprender para burilar a nossa alma. Por isso que a gente sofre, né? Por isso que tantas coisas acontecem. Então eles estavam lá, né, escravizados, e Moisés começa o processo de libertação desses irmãos. Porém, ele, antes de retirá-lo, entre aspas, à força, né, do Egito, ele vai até o faraó e conversa, e pede. Mas o faraó, obviamente, ele ia fazer o quê? Os caras vão embora e eu fico aqui fazendo o trabalho deles. Ele não queria, né, gente? Ele se sentia um Deus. Então, ele achava que ele não tinha que fazer essa parte. Ele não era de todo ruim. Aí são consequências da vida, né? E ele teria que ser daquele jeito, né? A gente teria que passar por aquele processo de dor, né? Daquela escravidão. E então, ele vai até o faraó, conversa com o faraó, diz: nada feito, daqui ninguém sai. Então, um anjo aparece a Moisés, né? E fala para ele que vai ter um acontecimento muito grave, né? Vai ser retirado os primogênitos de cada lado. Aí Moisés disse: poxa, né? E os nossos irmãos que estão nessa luta, né? Que procura obedecer às leis de Deus, né? Porque o trabalho dos hebreus é o quê? Ensinar o homem, né, a crença no Deus único. E aí Moisés disse: e aí, essa gente vai tudo sofrer também? Ele disse: não. Então você faz o seguinte: faz uma marca na casa
Porque onde tiver a marca, o anjo não vai passar, ele vai pular para outra casa. Então assim foi feito, né? A marca era feita de sangue do cordeiro. E aí, o anjo veio nessa noite, né? E assim foi feito. Inclusive, vai embora, né? O primogênito do faraó. Ele sofre muito, mas aí já não tem mais jeito, porque a sentença foi dada. E aí o que acontece, né? O cordeiro. Por que o sangue do cordeiro? Tem uma representação muito profunda. E aí a gente vai ver, né, que no decorrer da vida o processo é o mesmo. Então, ele nos conta que na antiguidade, por conta da mitologia antiga, né, que nós somos ligados a símbolos. A religiosidade nos é colocada, nos é ensinada através de símbolos. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de entendimento. Como no próprio tempo de Jesus, ele vem também e ele nos fala sobre, através de parábolas, né? Para que, de acordo com a nossa evolução, a gente vai compreendendo. Então, assim era feito. Eles matavam, primeiro eles criavam o cordeiro, né? Então, o cordeiro era como se fosse um ser da família. Só que no dia da Páscoa, que para eles significa libertação, né? Que foi onde começou lá com essa passagem do anjo, né? Esse acontecimento que houve entre os hebreus. Então, a partir daquele momento, todo ano naquela data, né? Eles passavam o ano criando o cordeirinho. No dia da Páscoa, eles matavam o cordeiro, né? Por quê? Para simbolizar a dor. Então tinha que ser alguém ligado a eles. Então eles criavam com todo carinho, como se fosse um filho até, né? Da família. E no dia da morte do cordeiro eles sofriam. Para relembrar o quê? Né? O passado. Para que a gente não esqueça, né? Que nós somos libertos e que nós temos que libertar o próximo. A gente não pode fazer prisioneiros. Então, eles repetiam, né? Todo ano, matava o cordeiro, comia, para relembrar a passagem que começou a libertação deles. Né? Foi a partir daí. A partir daí, Moisés vai e retira eles, né? Toda aquela gente, milhares de homens, mulheres e crianças, e vai para o deserto. Né? Então, a Páscoa simboliza libertação. E o que é a libertação do homem, né? Como que hoje nós conseguimos essa libertação? Através do perdão. Veja como mudou. Hoje eu não preciso mais matar o cordeiro, né? Não preciso criar o cordeiro e matá-lo para relembrar a Páscoa. Mas eu preciso perdoar. Porque é a partir daqui que eu consigo me libertar. Voltando para lá, né? Todos os anos eles faziam isso e em agradecimento a Deus, né? Pela libertação que eles receberam. Passou-se, né? Mais de 2000 anos, chega Jesus. Jesus vem ensinar o homem a se libertar da matéria. É uma outra forma de ensinamento, né? Mesmo ele seguindo os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Mas Jesus veio nos ensinar sobre o amor. Para se libertar, a gente precisa amar, né? Então vamos exercitar esse amor. Vamos modificar os nossos sentimentos. E Jesus, com muita simplicidade, nos ensinou tudo isso. Mas ainda nós nos arrastamos, né? E nos apegamos às coisas do mundo, às coisas pequenas, que a gente não tem necessidade, mas a gente, por conta dos velhos vícios, né? Do nosso passado. A gente está sempre preso ao passado. Não porque o passado nos persegue, não. Mas nós buscamos uma satisfação, como se uma explicação
expiação, né? Para que, pelo que a gente passou no passado. Não, gente, o passado tem que ficar no passado. Que a gente tem que viver cada dia como se fosse o último. Nós não conhecemos o valor da encarnação, né? Nascer de novo é muito difícil. É preciso que tenham pais, né, dispostos a nos acolher, nos receber. Então, assim, hoje nós temos muitas informações, né, a respeito do nosso passado, a respeito da vida, né, sobre o que Jesus nos ensinou. Nós temos acesso aos evangelhos, nós temos internet, mas nós não usamos, né, como nós devemos. A gente só usa para o trabalho ou para coisas inúteis, muitas vezes, né, e deixamos de fora o que realmente importa. Então hoje a gente não tem direito de dizer assim, eu não sabia. Não temos mais, né? Até um certo tempo era considerado que nós não sabíamos muita importância, mas agora nós sabemos, nós somos responsáveis por isso. Então todo esse processo de aprendizado é para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente se liberte. Veja bem que a gente ainda não está liberto, porque a gente não aprendeu a perdoar, né? Nos libertamos lá de 400 anos de escravidão, né, de trabalho forçado, né, de fazer lá o que o cara queria. Moisés faz toda aquela caminhada para o deserto, traz os 10 mandamentos, nos ensina a partir dali, né, olha, é assim que tem que ser. Moisés volta novamente lá para o monte. Quando Moisés desce, já estão cultuando de novo o bezerro de ouro. Moisés fica enfurecido, quebra tudo, né? Toda a tábua lá que ele trouxe dos 10 mandamentos. Ele disse, não é possível. Vocês sofreram tudo isso, passaram por tudo isso e agora vocês estão repetindo o mesmo erro. E aí, né, ele volta para o monte, escreve tudo de novo, os 10 mandamentos, as tábuas, né? E continua o processo de evolução. Então, assim, nós somos os que estavam lá, gente. Nós somos os mesmos. Então, Jesus disse assim, não julgueis, para que também não julguem vocês com a mesma moeda, né? Do mesmo jeito ou ainda pior. Mas a gente faz isso constantemente, porque é um vício nosso, olhar o outro, né? A gente precisa olhar para si mesmo. O que é que eu tenho de bom e o que é que eu não tenho? O que é que eu preciso melhorar? Porque todo mundo precisa melhorar. Tem ninguém santo aqui não. O único santo que apareceu por aqui foi Jesus e Maria. Os demais é tudo devedor. Né? Então a gente precisa olhar para si mesmo. Puxa, olha, eu tenho esse vício aqui, vamos trabalhar, né? Mas aí vocês pedem ajuda, é onde a gente tem que pedir, entendeu? Quando a gente pede ajuda para se melhorar, opa, né? Se isso for verdadeiro em nós, é uma beleza. Né? Tem que ter sinceridade quando a gente vai pedir. Porque se a gente pedir com mentira, os espíritos conhecem, né? O nosso perispírito conhece a nossa história. Sabe quando a gente fala a verdade? Né? E se esses irmãos protetores tudo sabem, imagina Deus, que foi o nosso Criador, que é o nosso Criador, né? Nos conhece muito mais ainda. Então, todo esse processo é que a gente tem. Então, a Páscoa, no decorrer dos tempos, as pessoas foram modificando ao seu desejo. Porque hoje, apesar de ter toda uma espiritualidade, né, toda uma religiosidade, existe um extremo comércio. Quer dizer, nós ensinamos aos nossos filhos que para ele vivenciar a Páscoa, né, ele tem que ter um ovo de chocolate, mas a gente não ensina o que verdadeiramente importa. Deveria ser um momento, né, de profunda recolhimento nosso. Deveria. Mas a gente não tem, né, esse recolhimento. Lembro-me quando criança, era muito sério. Por exemplo, limpava-se a casa na quinta, na quarta, organizava-se tudo e existia um certo recolhimento nosso. E não tem mais isso. Era um respeito como
se Deus descesse a terra e ali estivesse, nós, né, deveríamos nos manter recolhidos, né, em oração, na hora da ceia, a oração, né, a gratidão a Deus pela vida, tudo. E isso está se esvaindo, né? Então, os nossos filhos têm uma outra educação e o que eles entendem da Páscoa é a preocupação das crianças é essa, né? Se o coelho vai trazer o ovo dele. Então, a gente não ensina aos filhos, isso aqui é um momento de libertação teu, né? Então, a gente vai orar a Deus, vai pedir, né, pela nossa melhora. A gente não ensina isso, porque a gente também esqueceu, né? Porque se nós somos mais velhos e tivemos um momento de Páscoa diferente, né? Então a gente também esqueceu. E todo esse processo trabalha para que a gente recordemos, mas recordemos a verdade, né? Não as ilusões que a gente aprendeu. Então tudo isso é deturpação dos ensinos divinos, né? São deturpações que nós mesmos criamos, né? Se alguém começou, nós assinamos embaixo e concordamos com o outro que tinha que ser assim. Por quê? Porque a gente não gosta da cobrança. A gente não gosta de lembrar, né, que nós temos que nos melhorar, que temos que evoluir, temos que trabalhar para isso. Qual é o melhor? Se enganar, né? A gente vive a vida de outra maneira e aí depois o que a gente diz? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu faria diferente, né? E na verdade a gente sabe, no fundo a gente sabe sim. Porque não é de hoje que nós estamos trabalhando para nos modificar, né? Então aconteceu, né? Então veio Jesus, o seu missionato durou 3 anos. Jesus trabalha eternamente, enquanto Espírito, né, conhecedor do bem, Jesus trabalha incessantemente. Então, para ele chegar até a terra, ele vem trabalhando, né? Ele não disse, não, agora eu vou lá, né, planeta Terra, vou brincar de encarnados, né, e tudo bem. Não, gente, não. Jesus trabalha, ele disse, meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, a necessidade do trabalho, da disciplina, né? Como ensinou Emmanuel para o Chico. Chico, olha, só tem um caminho: disciplina, disciplina, disciplina. A gente insere a disciplina no primeiro momento, no segundo a gente já sai, né, dessa ordem. E é o que nos atrapalha. Nós temos que ter perseverança, nós temos que ter firmeza naquilo que a gente escolhe, né? Se eu escolho modificar um vício meu, eu vou ter que trabalhar em cima disso arduamente. Porque se eu começar um trabalho e esmorecer, ele não vinga, ele não funciona. E vamos nos recordar, né, que já estamos aqui há milhões de anos. Irmãos incessantemente trabalhando por nós. Mentores, amigos, anjos, guardiões, antepassados. Gente, é muita gente trabalhando por nós. E, sobretudo, Jesus sem desistir de nós, né? Porque nós, quando alguém está nos dando trabalho, o que é que a gente fala? Cansei, não aguento mais, né? Vou largar de mão. Vocês imaginam se Jesus dissesse para ele? Ele estava tudo perdido, né? Estava tudo perdido. Mas ele não, ele é cheio de amor, cheio de misericórdia. Então ele ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né, que a vida devia ser regrada por amor, que a vida devia ser regrada por perdão. Quer se libertar? Todo mundo diz que quer, mas na hora que diz que tem que perdoar, a gente sai, peraí, a gente tem que pensar, opa, não, né? A gente não tem que pensar não, a gente tem que trabalhar, né, em nós, insistir e dizer para nós mesmos, quieto, aqui que manda sou eu, e mudar essa história, né? Porque a gente mesmo passa a mão sobre a nossa cabeça, diz, não, coitado, coitada, né? Nada disso. Trabalho, disciplina, né? Persistência. Nós temos que ser persistentes, perseverantes. Então, chegou um tempo em que Jesus disse aos discípulos, vamos para Jerusalém, né? Que ali
Era o último momento de Jesus. Vamos para Jerusalém. E agora vocês vão entender, né, todo o processo do trabalho de Moisés, né, dos Espíritos, e todo esse trabalho foi conduzido por Jesus. Todo esse trabalho é conduzido, é organizado por Jesus. Ele que está no comando. Então Jesus disse, vamos para Jerusalém, né? E lá tinha a festa da Páscoa. Só que lá já estava modificada, né? Existia ainda, naquele tempo, a imolação do cordeiro, existia. As famílias que tinham condições, né, monetárias, faziam ainda esse processo da imolação do cordeiro. Mas os pobres não tinham essa condição, porque eles não tinham animal para criar, nem para matar. Então, eles também participavam das festas que lá tinham. Mas, né, por ali, de longe. A sinagoga havia o lugar onde os que eram moedados, né, tinham direito de sentar, de chegar, de ouvir a palavra, enquanto aqueles que não faziam parte daquele grupo tinham uma sala à parte para eles participarem. Então, sempre excluindo, né? Então, o que aconteceu? Vamos lá, Jesus entrou em Jerusalém, né? E antes de Jesus entrar em Jerusalém, pede a um dos apóstolos que vá até uma aldeia perto, né? Ele disse que lá tem uma jumenta e um jumentinho, que ele pegasse. Ele disse, se tiver alguém lá, você pede. Se não tiver, você pode pegar o jumentinho, né, o bebê, traz para mim. E se você encontrar alguém e perguntar por que você está levando, você liga para o meu Senhor. Então eles vão lá e assim o faz, né? Traz o jumentinho. Por que eles trazem o jumentinho? Por que aconteceu todo esse processo? Para que se cumprisse as profecias. Tudo aquilo que Jesus fez e que nós, em nossa ignorância, julgaríamos dizendo, mas isso não é uma questão material, mas isso não é isso. Por quê? Porque tinha que se cumprir. Jesus não precisava nada daquilo, gente. Nada. Então ele pega o jumentinho, né? E Isaías vai dizer que quando ele entrasse, né, no jumentinho, ele seria saudado com os ramos, né, os galinhos. E assim acontece. Aqueles que seguiam Jesus, que amavam Jesus, que aprenderam a amar Jesus, né? Quando Jesus chega, ele se emociona. Fora do que, gente? Aquele magnetismo, né, envolvente, cheio de amor, não é para menos. Então ele é saudado, né, pelas pessoas com os ramos. Isso, eles dando glória a Deus, né, por ele ter vindo. Porque aqueles que não sabiam da vinda de Jesus o aceitaram. Os que conheciam a história e que o esperavam não o aceitaram. Por quê? Porque quando Jesus veio, né, disse, a vida não é essa, né? Não é só você ficar no seu conforto. Eles não pensam em conforto. Pelo amor de Deus. A gente tem que pensar em conforto? Tem. Mas sem exagero, né? Por que a gente tem que dormir o dia inteiro? Né? Às vezes os médicos brasileiros sempre precisam aprender a dormir. Doutor, deixa que criança não sei dormir. Agora acho que estou perdida. Já depois dos 50, eu não vou aprender mesmo, né? A dormir, eu falei para ele, que dá a impressão, né, que é pouco tempo, né? Não é normal, mas isso é uma ansiedade minha, né? E eu preciso aprender a controlar. Então, o que aconteceu? Né? Jesus entra em Jerusalém, vai para as sinagogas, ensina, e os anciões e os sacerdotes, né, todos doidos, loucos para pegar Jesus, os fariseus, os saduceus, tudo junto ali, aquele grupo. E Jesus com tranquilidade, porque Jesus já sabia, né, caminhada. Então Jesus fala para os apóstolos, preparem a nossa ceia, né, vejam um lugar onde a gente possa fazer a nossa ceia. E aí aconteceu, né, deles fazerem a última ceia, e nessa última ceia, Jesus lava os pés dos apóstolos. E muitas coisas foram ditas, foram lembradas a eles naquele dia, para que eles não se perdessem. Mas eles estavam atônitos, eles não queriam saber daquela conversa de desencargo que Jesus falava para eles. Né? Então Jesus, de toda forma, fez. Né? Então, quando ele estava lavando os pés, Pedro disse, Senhor, jamais tu lavarás meus pés.
Porque ele achava que não era digno, né, de Jesus lavar seus pés. E Jesus disse para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Essa lavagem de pés tem um significado tão profundo, né? Jesus estava ali mostrando o sinal de humildade, né? Por quê? Porque um dos apóstolos deveria ter se candidatado para fazer a lavagem dos pés. Mas, por causa do nosso orgulho, né, ninguém quis. Como quem diz, se rebaixar. Então, quando Jesus, né, tira a roupa, cinge-se numa toalha e senta lá, põe a bacia e diz, né, vai chamando, aí eles ficaram chocados. Como assim, né, ele vai lavar nossos pés? Mas naquilo que nós, né, não fazíamos, Jesus dava um exemplo. Por quê? Porque ele não precisava daquilo e ele era um ser de grande poder, verdadeiramente de grande poder, já ali desenvolvido, e tinha essa simplicidade de fazer as coisas, e a gente não. E aí aconteceu, né, depois da lavagem dos pés, Jesus senta com eles e diz, um de vocês aqui vai me trair. E eles ficam desesperados, né, um perguntando para o outro, quem será, quem será, quem será? E aí João se aproxima de Jesus e diz, quem é, Senhor? Aí Jesus diz, aquele que eu dei um bocado molhado do pão, né, ele molhar, ele dá. Então ele molha e entrega para Judas e diz para Judas, Judas, vai fazer logo o que você tem que fazer. Por que eu quis falar de Judas aqui? Porque hoje é um dia em que a humanidade, dentro da sua insensatez, né? Aí veja o vício nosso. O que era bom de lá de trás a gente não pegou, né? A gente não pegou, a gente não segurou, a gente disse, não, isso aqui não serve. Aí, hoje é o dia em que eles procuram malhar o Judas. Nenhum sabe, daqueles que vai lá, né, fazer aquele trabalho feio, não sabe que foi Jesus que pediu a Judas para que ele fizesse isso. Judas ficou desesperado quando Jesus desdobra e vai numa conversa com Judas, pedir isso para ele. Ele disse, Senhor, eu não posso fazer isso. Ele disse, você pode, sim, você vai fazer. E ele fez, obviamente, ali. Por quê? Jesus permitiu que espíritos das trevas envolvessem Judas. Porque ele precisa fazer isso. Se ele estava limpo, ele não fazia. De jeito nenhum. Né? Então, a humanidade não conhece sua história. Não conhece nada. E, mais uma vez, a gente continua julgando. Né? Apontando o dedo para as pessoas. Então, Jesus faz esse pedido, né? E aí ele é envolvido por seres das trevas. Por isso que ele consegue fazer. E quando o Judas, né, percebe o mal que fez, que entregou o inocente, e ainda assim, dentro da história dele, quando ele entrega Jesus, né, vai lá e faz o acordo com o sacerdote, a ideia de Judas não era e nunca foi, né, de que Jesus fosse maltratado ou fosse judiado de forma nenhuma. Ali eles tinham a intenção de fazer uma revolução, porque eles não acreditavam naqueles ensinamentos que o Cristo dava. Eles não acreditavam que a humanidade ia resolver os seus problemas daquela forma. Por quê, né? A gente quer tudo logo, a gente é imediatista. Tem disse não, o que vai resolver aqui é pancada, né? Então eles queriam fazer uma revolução. Eles tinham essa ideia, eles programaram. Não que Jesus sabia, mas também não falou nada, porque Jesus sabia o que ia acontecer no decorrer das coisas, né? Então, o que é que ele pensou? Jesus fica preso e ele fica protegido, né? Pelo menos ele não vai entrar nessa bagunça, nessa pancadaria e tal. E aí ele entrega Jesus, mas achando que eles iam apenas prender Jesus e o pessoal. E não foi o que aconteceu. E aqui, né? Lindamente, Jesus é julgado e após o seu julgamento é crucificado, carrega a sua cruz debaixo do bocado, né? E quem determinou essa prisão de Jesus? Não foi Judas, não. Quem determinou a morte de Jesus fomos nós. Não foi Judas. Judas achou que estava protegendo Jesus, né? E foi o próprio Jesus que pediu a Judas para que ele
o entregasse, fizesse daquela forma, né? E Judas carregou um peso, mesmo sendo Jesus que tinha pedido, mas para ele aquilo foi terrível. Anos depois, ele pede para voltar como Joana d'Arc, né? Ser queimado vivo na fogueira, por conta disso que ele fez, mas é ele que pede, não foi Jesus que imprimiu essa Judas. Ele se sentia melhor passando por isso, era como se ele estivesse ajustando o erro dele. Então a humanidade não sabe o que está fazendo, né? Então a gente faz uma coisa feia dessa e ninguém olha para si mesmo e diz: o que eu estou fazendo? Né? Fácil é dizer que Judas fez, mas e aí? Nós fizemos. Porque na hora que Pilatos disse: escolha um dos prisioneiros, né? Tudo bem, tinha um só, né? Um do sacerdote lá no meio que gritou Barrabás. Mas o que aconteceu? Toda a turba gritou junto com ele. Por quê? Porque a gente não raciocina. A gente não raciocina. Né? Quando vem a massa, a gente vai atrás. Tá certo? A gente vai atrás do pensamento do outro. Alguém gerou ali, mas a gente vai atrás. Por conta de quê? Por falta de raciocínio. Por falta de amor. Por falta de entender o ensinamento do Cristo. Se a gente entendesse, a gente não faria essas coisas. Quando viesse uma crise, quando viesse uma situação, nós entenderíamos o que estava acontecendo e não teríamos medo. Teríamos fé, dizer: não, isso aí vai passar, vamos nos organizar, vamos fazer assim, essa... Não, seríamos como irmãos, como devemos ser. E não é o que a gente faz. Então, tudo em nossa vida, qualquer problema, qualquer situação, vira um tormento. Por quê? Falta de Cristo em nós. Então, na hora que nós entendermos o Cristo que há em nós, a gente não vai sofrer, gente, não precisa mais. O planeta está esperando, entrando em regeneração e a gente tudo atrapalhado ainda por conta dessas coisas. Os velhos vícios, a gente precisa, né, dissipar de nossas almas os velhos vícios. Então é de muito longe que a gente traz os vícios e nos mantendo ainda cativos. Libertação. Páscoa quer dizer libertação. E eu esqueci de falar, né, que o Haroldo até explica, por que chama-se Páscoa, essa libertação, esse processo? Porque o verbo pular em hebraico significa passar. Então, passar, Páscoa, fazer a ligação da palavra, né? Que a gente tem essa coisa, a gente inventa, né? Então, o anjo tinha que pular as casas, né? E aí, para eles dar nome, e a gente tem esse vício, né? Que a gente quer dar título a tudo, né? Eles chamaram esse momento de Páscoa. Entendeu? Então, Páscoa é libertação. Páscoa é um momento divino. É um momento onde nós devemos, sim, né, nos recolher. Não precisa também orar os 3 dias, ficar lá enclausurado. Não é isso. Mas uma reflexão de quem somos nós, o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar. Então, é mudança. Né? Vamos voltar aos velhos tempos e à verdadeira ordem divina, que é mudança, libertação. E sabemos hoje, através de Jesus, que para nos libertar, nós precisamos perdoar. Quando eu perdoo o outro, aí eu acho que estou dando liberdade para o outro. Nada, o outro está liberto porque ele não está preso ao teu problema. Você está se libertando. Então, perdoar é libertar-se a si mesmo. E é dentro desse trabalho de amor, né, que a gente vai conhecendo a gratidão. Vamos agradecer a Deus, né, como aqueles irmãos que receberam Jesus na entrada de Jerusalém, louvando, hosana nas alturas, pelo Cristo, estar conosco, né? O que se vê de verdade? A gente não crê nisso. A gente não crê, a gente utiliza os meios que a gente tem como uma ilusão. Como uma ilusão. Então, Cristo não é uma ilusão. Cristo é um ser que está conosco. Mas preciso se faz que nós façamos a nossa parte. Então, tenhamos fé, tenhamos gratidão. E que todos nós tenhamos uma Páscoa, nos libertando, né, das nossas prisões. Por Jesus. Obrigada.
Então, neste momento de eterna gratidão ao Cristo de Deus, rogo a Ele que envolva todo o nosso planeta, todos os seres existentes nesse planeta, do micro ao macro, e que dentro dessa harmonia de amor, dessa vibração do Cristo de Deus sobre nós possamos entender de todo o nosso coração e de toda a nossa alma que nós somos irmãos, somos filhos do único Deus, do nosso Criador, Pai nosso. Pai, como disse Jesus ainda na cruz, diante de todos, perdoa-nos. Perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Assim disse Jesus, com todo o seu amor e sua gratidão a Deus nosso Pai, mostrando a todos nós que devemos nos perdoar. E assim, sim, sentindo toda essa vibração de amor, eu te peço, toca em cada coração que anda sofrendo, com medo, assustado das coisas que têm aparecido, né, como acontecia nos outros tempos. Que a tua misericórdia, Senhor, possa trazer esperança, paz e caridade. E assim, Jesus, envolvidos em tuas vibrações de amor, eu rogo a Deus por caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, Jesus.